Você assiste aula de 1 hora. Faz anotações furiosamente. Preenche 5 páginas de caderno. E 1 semana depois, quando abre suas anotações para estudar para a prova, você não entende nada do que escreveu. Frases soltas, sem conexão. Conceitos sem contexto. Você basicamente transcreveu o que o professor falou sem processar. E agora precisa estudar tudo de novo do zero, porque suas anotações são inúteis. Esse problema é universal. E em 1949, um professor da Universidade Cornell, chamado Walter Pauk, percebeu isso. Seus alunos faziam anotações terríveis. E ele desenvolveu um sistema específico de anotação que força processamento ativo durante a aula e facilita a revisão depois. Sistema Cornell de anotações. E funciona tão bem que se tornou padrão em universidades de elite nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, ninguém ensina. Você entra na universidade e ninguém te fala como fazer anotações eficazes. Você usa o mesmo método caótico que usava no ensino médio e desperdiça centenas de horas fazendo anotações que não servem para nada. Nos próximos 12 minutos, eu vou te mostrar exatamente como funciona o método Cornell. Os 3 componentes essenciais. Como aplicar em tempo real durante a aula. E por que multiplica retenção e compreensão. Então, presta atenção máxima porque isso aqui vai transformar como você estuda. Walter Pauk foi professor de Cornell University de 1946 até 2001. Ele dirigia o Centro de Leitura e Estudo de Cornell. E seu trabalho era ajudar alunos que tinham dificuldade acadêmica. E quando ele analisou centenas de alunos com performance baixa, descobriu o padrão. Todos faziam anotações horríveis. O problema tinha 3 camadas. Primeira, anotações eram transcrição passiva. Aluno escrevia o que professor dizia palavra por palavra sem processar. Segundo, anotações não tinham estrutura. Tudo misturado, sem hierarquia, sem organização visual. Terceiro, anotações não facilitavam revisão. Quando o aluno voltava para estudar, precisava reler tudo linearmente, sem ter como testar conhecimento. Pauk percebeu que a anotação não é só registro de informação, é ferramenta de aprendizado ativo. E a anotação bem feita tem que cumprir 3 funções: forçar processamento durante a aula, organizar informação hierarquicamente e facilitar revisão ativa depois. E em 1949, ele publicou a primeira versão do que virou Método Cornell no livro How to Study in College, que está agora na 12ª edição e é usado em centenas de universidades. E pesquisa posterior confirmou eficácia. Estudo de 2013 de Annie Piolat e colaboradores, publicado na revista Applied Cognitive Psychology, comparou 5 métodos diferentes de anotação. Método Cornell teve retenção 34% superior que a anotação linear tradicional. Por quê? Porque Cornell força 3 níveis de processamento: encoding durante aula, organizing depois de aula e retrieving durante revisão, enquanto a anotação tradicional só tem encoding passivo. E neurociência mostra que quanto mais níveis de processamento, mais forte a memória. Essa é a base científica do método. Agora a estrutura exata do método Cornell. 3 componentes que trabalham juntos. O primeiro componente é a divisão da página. Você não usa a página inteira de forma livre. Você divide a página em 3 seções específicas, com proporções específicas. Pega a folha vertical. Traça a linha horizontal 2,5 cm do rodapé. Essa é seção de sumário. Traça a linha vertical 6 cm da margem esquerda, do topo até a linha horizontal. Agora você tem 3 seções: coluna de pistas esquerda estreita, área de anotações direita larga, sumário embaixo horizontal. Proporção importa. Coluna de pistas não pode ser muito larga porque não é para a anotação completa, é para palavras-chave e perguntas. Área de anotações tem que ser larga o suficiente para frases completas, mas não tão larga que você escreve demais. E sumário embaixo tem espaço limitado que força você a condensar. Você pode comprar caderno com essa divisão já impressa, ou pode fazer template digital se prefere dispositivo eletrônico.
mas estrutura é sempre a mesma. 3 sessões com funções específicas. O segundo componente é anotações durante aula. Você usa só a área de anotações direita enquanto o professor está falando. E aqui tem regra crucial. Você não transcreve tudo que o professor fala. Você escuta, processa e escreve em suas próprias palavras os conceitos principais. Frases curtas, abreviações, símbolos. O objetivo não é capturar tudo, é capturar essência. E você mantém hierarquia visual. Conceito principal fica na margem. Subconceito indentado. Exemplo indentado mais ainda. Estrutura hierárquica clara. Não é parágrafo corrido, é tópicos organizados visualmente. E importante, você deixa espaço em branco. Não preenche página inteira. Espaço permite adicionar informação depois. Conectar conceitos, destacar relações. Anotação densa sem espaço é claustrofóbica e impede processamento posterior. Pesquisa de 2016 de Pam Mueller e Daniel Oppenheimer, publicada na revista Psychological Science, comparou anotação à mão versus digitação em laptop. Anotação à mão teve compreensão conceitual 47% superior. Por quê? Porque digitar permite transcrição literal sem processamento. Escrever à mão é mais lento, então força você selecionar e reformular. Processamento ativo acontece naturalmente. O terceiro componente é pistas e perguntas na coluna esquerda. E esse é o segredo do método que a maioria das pessoas ignora. Depois da aula, dentro de 24 horas, você volta nas anotações e preenche coluna esquerda. E você não escreve mais anotações. Você escreve pistas de memória e perguntas. Pistas de memória são palavras-chave que disparam recuperação. Você olha suas anotações sobre fotossíntese. Na coluna esquerda escreve clorofila função. Só isso. 2 palavras. E depois, quando você cobre a área de anotações e vê só clorofila função, você tenta reconstruir de memória o que você anotou. Essa recuperação ativa é o que cria memória forte. E você também escreve perguntas. Como luz solar vira energia química? Qual papel água no processo? Perguntas que suas anotações respondem. E depois, você usa essas perguntas para se testar. Cobre anotações, lê pergunta, tenta responder de memória. Revela, verifica. Esse é estudo ativo, não passivo. Pesquisa de 2008 de Jeffrey Karpek e Janelle Blunt, publicada na revista Science, mostrou que teste de recuperação melhora a retenção em 50% comparado com reler. Método. Cornell integra recuperação ativa diretamente no sistema de anotação. Genial. E o quarto componente é sumário no rodapé. Depois de preencher coluna esquerda, você escreve sumário de 2 a 3 frases no rodapé. Qual é a ideia principal desta página? Em que contexto se encaixa? Sumário força você sintetizar e conectar com conhecimento maior. Não são detalhes, é big picture. Agora, protocolo exato de implementação. 6 passos que você segue para cada aula ou conteúdo que estuda. Passo 1. Antes da aula, prepara folhas Cornell. Divide páginas com linhas horizontal e vertical. Ou abre template digital. Tem folha pronta antes de aula começar. Não improvisa durante. Passo 2. Durante aula, escreve na área de anotações direita. Escuta, professor. Processa mentalmente. Escreve conceito em suas palavras. Frases curtas. Hierarquia visual clara. Deixa espaço em branco. Não tenta capturar tudo. Captura a essência. E aqui tem técnica útil. Usa abreviações consistentes. ACE, por exemplo. DEF para definição, seta para causa-efeito, asterisco para importante. Economiza tempo e cria linguagem visual. Passo 3. Imediatamente após aula, ou no máximo 24 horas depois, revisa anotações. Adiciona detalhes que lembrou, mas não escreveu. Corrige erros. Clarifica frases confusas. Essa revisão imediata consolida a memória enquanto ainda está fresca. Passo 4. Preenche coluna esquerda com pistas e perguntas.
Para cada conceito principal nas anotações, escreve palavra-chave na esquerda. Para cada explicação, escreve pergunta que aquela explicação responde. Coluna esquerda vira ferramenta de estudo ativo. Passo 5. Escreve sumário no rodapé. 2 a 3 frases. Qual a ideia central? Como conecta com aulas anteriores? Sumário força pensamento de big picture, não só detalhe isolado. Passo 6. Usa para estudar com recuperação ativa. Cobre área de anotações com papel ou mão. Olha só coluna esquerda. Vê palavra-chave ou pergunta. Tenta reconstruir resposta completa de memória. Revela, verifica, corrige. Esse é estudo eficaz. Não reler passivo. E você repete passo 6 múltiplas vezes. Primeira revisão, 24 horas depois da aula. Segunda revisão, 1 semana depois. Terceira revisão, 2 semanas depois. Quarta revisão, 1 mês depois. Cada revisão leva menos tempo porque você já domina mais. E depois de 4 revisões, memória é permanente. Agora os erros que fazem método Cornell não funcionar. 3 específicos que maioria comete. O primeiro erro é transcrição literal durante aula. Pessoa usa método Cornell, mas continua escrevendo tudo que professor fala palavra por palavra. Só que agora, na área de anotações direita, em vez de página inteira. Isso não é Cornell. É transcrição com divisão de página. Cornell exige processamento. Você escuta, entende, reformula. Se você está copiando literal, não está processando. Solução. Força você usar frases curtas, máximo 10 palavras por frase. Isso obriga você a condensar e reformular. Não cabe transcrição literal em 10 palavras. Segundo erro é não preencher coluna esquerda. Pessoa faz anotações direita durante a aula e para. Nunca volta para fazer pistas e perguntas. E aí Cornell vira anotação linear normal, com espaço desperdiçado na esquerda. A coluna esquerda é o componente mais importante. É o que transforma a anotação passiva em ferramenta de estudo ativo. Solução. Cria regra rígida. Anotação só está completa quando coluna esquerda e sumário estão preenchidos. Até preencher, a anotação está em dívida. E você não deixa dívida acumular. 24 horas é limite máximo. Terceiro erro é reler, em vez de recuperar. Pessoa tem anotações Cornell perfeitas com pistas na esquerda. Mas quando vai estudar, ela lê tudo linearmente da esquerda para a direita. Não cobre nada, não testa, só lê. E aí desperdiçou o método. Solução. Cobre área de anotações com papel desde primeira revisão. Obriga você a usar só coluna esquerda. E se você não consegue reconstruir resposta, anota onde travou. Revela só aquela parte, estuda especificamente aquilo e testa de novo. Estudo é teste contínuo, não leitura passiva. Agora a pergunta: se método Cornell é tão eficaz e existe desde 1949, por que não é ensinado em todas as escolas e universidades? Primeira razão: maioria dos professores não sabe. Professor foi treinado para ensinar conteúdo, não para ensinar como aprender. E maioria dos professores universitários nunca teve treinamento pedagógico formal. Eles são especialistas na matéria, não em educação. Então, eles assumem que aluno já sabe como fazer anotações. E ninguém ensina. Segunda razão: não tem incentivo institucional. Universidade mede sucesso por pesquisa publicada, não por quanto aluno aprende. Professor é promovido por produção acadêmica, não por ensino eficaz. Então, investir tempo ensinando método de anotação não traz benefício profissional para professor. É trabalho extra sem recompensa. Terceira razão: cultura de cada um se vira. Existe crença implícita que universidade é para quem já sabe estudar. Se você não sabe fazer anotações, problema é seu, não nosso. Mentalidade de seleção natural acadêmica. Sobrevive quem já vem preparado. E isso perpetua a desigualdade porque aluno de escola particular boa já teve treinamento em métodos de estudo. Aluno de escola pública não teve. E aqui está a verdade incômoda. Sistema não quer que você domine métodos eficazes. Sistema se beneficia de você sendo mediano. Se você domina método Cornell,
estuda menos horas e tem resultado melhor. Você não precisa de tanto curso preparatório, tanta monitoria, tanto tutor particular. Você se torna independente. E independência não gera receita para a indústria educacional. Então o método existe, está disponível. Ciência comprova eficácia. Mas ninguém te ensina porque não há incentivo. E isso significa que sua responsabilidade é aprender sozinho. Ninguém vai chegar e ensinar método Cornell para você. Você precisa buscar proativamente. E o desafio final é esse. Próxima aula que você assistir, seja presencial ou online, aplica. Método Cornell completo. Divide página. Faz anotações processadas na direita durante a aula. 24 horas depois, preenche coluna esquerda com pistas e perguntas. Escreve sumário. E usa para estudo ativo, cobrindo anotações e testando recuperação. Uma aula completa aplicando o método correto. E você compara. Quanto você retém usando Cornell versus quanto retinha com o método antigo? Porque eu aposto que retenção vai ser dramaticamente superior. E quando você vir resultado, método vira hábito permanente. E se inscreve no canal porque eu vou continuar revelando métodos que funcionam, mas que ninguém te ensina. Senhor Martins aqui. Até a próxima.